representa. Significa, portanto, identificar-se com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, e é formada por pessoas batizadas nesta mensagem, nesta unidade do Deus triuno. E na oração sacerdotal, Jesus afirmou: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Deus amou esta igreja. Aí estou falando da igreja central. Deus amou você, assim como Ele amou a Cristo também. Está lá em São João 17, 23. E de que modo funciona a unidade desta igreja? Os membros da igreja só podem desenvolver unidade mediante a atuação do Espírito Santo. Não há outra maneira. Ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, trazendo-as para o redil do Senhor, por meio do Espírito. Todos os crentes são batizados em um só corpo. Um único corpo. Vamos ler 1 Coríntios 12 e 13, para não ficarmos apenas aqui nos comentários. 2 Coríntios 12, capítulo 12, verso 13. Verso 13, desculpa. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Há um só Espírito. Paulo evidenciou isto aos crentes, a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. De acordo com Efésios, e leremos também Efésios capítulo 4, no verso 3 a 6, veja os conselhos de Paulo: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo aqui, ele procurou explicar esta unidade nesses textos que acabamos de ler. E o apóstolo aqui, ele menciona 7 coisas que constituem a essência da unidade dessa igreja. Ao repetir a expressão um só corpo, ele dá ênfase. E para Calvino, essa ênfase significa que Cristo não pode ser dividido. Ele é um, e ele não pode ser dividido. A fé não pode ser despedaçada. E o comentarista Mackay classifica as 7 unidades básicas em 3 grupos, essas que Paulo mencionou. E em primeiro lugar ele diz: há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Nós não temos várias esperanças. Nós defendemos uma esperança, que é a volta de Cristo. Segundo ele, a conexão formal é a seguinte: um só corpo é vitalizado por um só Espírito e se move progressivamente a uma só esperança. E o segundo grupo é composto de um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A lealdade a um só Deus gera uma só fé e é evidenciada por um só batismo. E o último grupo, que também é um único Deus e Pai de todos. Nós só temos um Pai, que é Deus. E todas as outras unidades existem e são sustentadas por causa da ação graciosa de Deus. Quando o Espírito Santo chama pessoas de todas as nacionalidades e raças e as batiza em um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, as diferenças culturais desaparecem. Todas as barreiras caem entre ricos e pobres, doutos e ignorantes,
homens e mulheres. Só então a unidade passa a existir em um nível de corporação. É nessa confluência de atitudes moldadas pelo amor divino que a igreja recebe dons para testemunhar com poder e com eloquência. Em 1 Coríntios, novamente, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 4 a 6, o apóstolo Paulo fala sobre esses dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A pessoa vem aqui na frente, toca, canta, são dons, são talentos. Outro mexe no computador, outro em outro instrumento, etc. Mas são dons que Deus deu. Mas o Espírito é o mesmo. Por isso, irmãos, que nós temos essa unidade de estudar a mesma lição aqui em qualquer outro lugar do mundo. Não há uma outra igreja com esta unidade. Não há uma outra igreja. Mas como diz Paulo, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele falando do Espírito Santo. Sob a ação do Espírito, a unidade permeia todos os membros da igreja. Todos. Eles têm a unidade de pensamento e de discernimento. Sobre o estudo da palavra de Deus, a volta de Jesus, a esperança que temos, Romanos, no capítulo 15, também um texto de Paulo, porque Paulo é o apóstolo que fala sobre esta unidade, também sobre esse poder do Espírito Santo, no capítulo 15, no versos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai, nosso Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem Paulo novamente e reforça, melhor dito, as suas palavras em 1 Coríntios, no capítulo 1 e verso 10. E diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Vejam, a igreja central de Tatuí, daqui saiu, como disse o Jama, outras igrejas que professam a mesma fé, que têm a mesma unidade de pensamento na esperança e na atuação do Espírito Santo. E aqui Paulo diz, ele estava mandando um recado também para aquela época, mas ele dizia: eu rogo em nome de Deus, para que haja a mesma unidade, o mesmo pensamento,